E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. A gente está gravando esse vídeo aqui como o primeiro episódio, quem sabe, de uma série. Vamos ver como é que vão correr as coisas aí. Sobre um tema que eu acho que é de interesse de muitas pessoas, pelo menos hoje em dia, que tem causado bastante polêmica, que é a teoria da Terra plana, né? Só para vocês terem uma ideia de por que nós estamos gravando esse vídeo, mas no dia 29 de maio de 2019, desse ano, o filósofo Olavo de Carvalho declarou que ele não conseguia ver nenhum motivo para duvidar da Terra plana, uma vez que ele não viu argumentos assim indefensáveis, né, com relação à Terra plana. E agora, recentemente também, ainda nesse ano, agora no mês de julho, o Datafolha publicou uma pesquisa em que eles afirmaram que cerca de 11 milhões de pessoas no Brasil acredita na teoria da Terra plana. Infelizmente, eu acho que as pessoas que são sérias, né, os cientistas, os professores, enfim, as pessoas que têm conhecimento suficiente para apresentar assim, bons argumentos contra a Terra plana ou a favor da Terra global ou geóide, né, infelizmente estão muito ocupados ou não levam a sério esse assunto. E eu confesso que essa era a minha posição também, porque para mim eu acho que nenhum assunto mais ridículo do que a Terra plana, né, no passado. Mas assim, conhecendo a quantidade de pessoas que têm acreditado na Terra plana, a polêmica que tem gerado, eu acho que esse assunto merece ser levado com um pouco mais de seriedade. Ok? Eu não sou uma autoridade nessa questão de física, de astronomia ou mesmo geografia. Eu sou digamos assim, um cientista, mas de uma outra área do conhecimento, mas eu também sou astrônomo amador. Então eu entendo um pouquinho de ciência, de método científico, e eu entendo um pouco de astronomia. E eu pretendo então colaborar, levando a sério, né, os nossos colegas terraplanistas, na tentativa de ajudar a demonstrar de uma maneira sóbria, racional, pacífica, respeitosa, não apenas acreditar, aceitar, né, o fato de que a Terra é redonda, né, ou geóide. Ela se aproxima de uma Terra esférica, ok? Então, hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma evidência que foi o eclipse do Sol, que ocorreu no dia 2 de julho, e também o eclipse da Lua, que ocorreu agora no dia 16 de julho, ok? Como esses fenômenos podem nos ajudar a, digamos assim, desacreditar nos argumentos da Terra plana e acreditar nos argumentos a favor de uma Terra aproximadamente esférica, né, ou geóide. Ok? Mas antes de continuar, eu queria dizer assim bem claramente que, por um lado, eu tenho uma admiração pelas pessoas que defendem o terraplanismo. Por quê? Porque elas têm a coragem de se portar contra um mainstream, né, contra a maioria. E nós sabemos que parece que é mais regra do que exceção. As grandes multidões ao longo da história estiveram enganadas. Não é fácil, com certeza, você se manifestar, você colocar o seu nome, a sua imagem, defendendo, né, um argumento que é ridicularizado pela maior parte das pessoas, ok? E eu quero fazer uma distinção, porque no grupo de terraplanistas existem pessoas diferentes, pessoas com intenções diferentes. Eu estou aqui me direcionando àquelas pessoas que sinceramente acreditam nos argumentos da Terra plana. Existe também aquele grupo de pessoas que já assumiu isso como uma verdade. E não importam os argumentos, a pessoa vai, ou as provas, a pessoa vai dizer que não, que a Terra é plana, porque ela decidiu que é plana. Peço desculpa pelo amadorismo do vídeo hoje. Eu tentei fazer um chroma key num estúdio improvisado, infelizmente não deu certo. Agora, você está vendo aí agora nesse momento, né, o modelo da Terra plana. Para quem não conhece como é que funcionaria a Terra plana, né, ela seria uma Terra formato de uma pizza, mais ou menos, né, com um domo. Aí é um modelo simplificado, ok? Terra plana tem um modelo um pouquinho mais elaborado, mas basicamente é isso, né? Nós temos os continentes distribuídos naquilo que eles chamam mais ou menos como seria o mapa da ONU, né? Muito bem, no dia
no dia 2 de julho, nós tivemos o eclipse do Sol, né, que foi visível parcialmente uma grande extensão do Brasil, próximo do horário do pôr do Sol. E esse eclipse, de acordo com a teoria da Terra plana, ele acontece quando a Lua passa em frente ao Sol, que é, coincidentemente, a mesma forma como os esfericistas, né, ou como os terraplanistas chamam, quem discorda deles chamam de globalistas, né, entendem também. A Lua simplesmente passa na frente do disco solar, projeta uma sombra sobre a Terra, e então nós temos, do ponto de vista de quem está na superfície terrestre, vemos o Sol ser oculto por um disco escuro, né, de um corpo celeste que nós sabemos ser a Lua, né? Quanto a isso, nós não teríamos muito problema, porque do ponto de vista, né, óptico de quem está sobre a superfície da Terra, tudo bem, né? Tanto ambos os modelos comportam esse fenômeno, em primeiro momento, pelo menos, né? Agora a questão toda é quando nós falamos do eclipse da Lua. Por quê? Porque no modelo geoide da Terra, a Lua é eclipsada pela própria sombra da Terra. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a sombra que é projetada na superfície lunar durante o eclipse é uma sombra circular. E no modelo da Terra plana, como o Sol está, né, em algum ponto do espaço aí superior à atmosfera, dentro desse domo, né, que circularia aí a abóbada celeste, não existiria como a Lua ser eclipsada pela Terra no modelo da Terra plana, ok? Então, qual é a explicação que os terraplanistas dão para isso? Então, a questão é a seguinte: os terraplanistas afirmam que esse disco lunar ele é eclipsado por algum corpo celeste que eles não chegaram à conclusão ainda de qual seria ele. Possivelmente até um dos corpos do sistema solar. Não seria a Terra, né, obviamente, porque teria a questão de a Terra ser plana e estar abaixo tanto da Lua quanto do Sol. Então não teria como a Terra plana projetar uma sombra na Lua, né? Nós temos vários problemas com essa interpretação. Por quê? Porque, ao contrário do modelo globalista, vamos dizer assim, entre aspas, o modelo da Terra plana não consegue explicar um corpo extremamente importante no espaço acima da Terra, que seria esse corpo obscuro, que nós não sabemos o que é ou o que seria, que eles dizem que demanda mais estudos, mais cálculos para chegar à conclusão de que o corpo seria, que projeta uma sombra na Lua. Ok? Em 2014, a sonda Rosetta da ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, chegou no cometa 67P, esse nome aí russo, né, o nome composto dos dois descobridores desse cometa aí, Churyumov e Gerasimenko, né? E esse cometa é um dos corpos, se não o mais escuro corpo celeste já observado pelo ser humano, né? Se não é o mais escuro, é um dos mais escuros. Ele é tão escuro que o albedo dele é semelhante ao carvão, né? O albedo é a medida do brilho. Mas mesmo assim, mesmo sendo escuro como carvão, ele ainda pode ser fotografado a partir de telescópios potentes instalados na Terra, né? Então, quando eles chegaram lá com a sonda Rosetta, né, e o módulo de pouso Philae, que inclusive, não vamos dizer assim que aterrissou, mas sofreu um acidente quicado, né, na superfície desse cometa 67P, eles verificaram que é um corpo muito escuro. Mas mesmo assim, ele ainda brilhou muito, né, nas fotos e nos instrumentos da sonda Rosetta. Então a primeira pergunta é: que corpo celeste misterioso seria esse que projeta uma sombra na Lua e nós não o vemos? E se ele está projetando uma sombra na Lua, acredita-se, por inferência, logicamente, que ele esteja com uma das faces dele voltada para o Sol e deveria estar brilhando muito loucamente, ok? Então ele deveria ser assim um espetáculo, uma coisa assim maravilhosa, mas simplesmente ele não aparece. Então eu não consigo imaginar uma explicação natural para esse fenômeno no modelo da Terra plana. A outra questão, e é uma palavra um pouco difícil para quem não é muito introduzido nesse assunto, mas o conceito é bastante simples, né? É a questão da paralaxe. E eu vou chamar aqui o meu amigo, o Dr. Rafael Christ.
e ele vai dizer para a gente o que é a paralaxe. Doutor Rafael, que é um doutor em física, astrofísica, professor da Universidade Federal do Maranhão, globalista. Doutor Rafael, fala para a gente o que é paralaxe. Então, para falar de paralaxe, que você pode observar esticando assim sua mão, seu dedão, e você, quando estica o dedão, se você fecha um olho, você vai observar a posição do dedão. Se você depois abre este olho e fecha o outro, você observa que o dedão mudou de posição. A gente consegue medir essa variação angular em astronomia. E com essa mudança de variação angular, é possível nós, conhecendo a distância, por exemplo, aqui entre um olho e outro, no caso aqui desse exemplo que eu dei aqui, sabendo essa distância entre um olho e outro, ao saber a variação angular, nós conseguimos com trigonometria básica saber qual seria a distância do centro entre os meus olhos até o meu polegar esticado. Entenderam? Tá? O sistema é com matemática bem simples, trigonometria bem simples, muito fácil de fazer. Tá bom? Um abraço, meu amigo. Doutor Rafael, muito obrigado aí pela sua colaboração, né, por ter aceitado participar desse vídeo aí com a gente. Então, a paralaxe é mais ou menos como esse vídeo que eu fiz há uns 15 anos atrás. Então, a paralaxe mostra que objetos, quando a gente está em movimento, né, imagina um carro, um trem, alguma coisa assim, objetos mais perto passam mais rápido e objetos mais distantes, geralmente maiores, eles passam mais devagar do ponto de vista do observador que está dentro do carro em movimento, ok? Então vamos supor um pouquinho que a Terra plana seja verdade, né? O que acontece? Nós sabemos as distâncias do solo, né? Isso é ponto pacífico entre globalistas e terraplanistas, né? Eu sei quantos quilômetros existe entre Brasília e São Paulo. Eu sei quantos quilômetros existe entre Nova York e Paris, ok? Eu sei as distâncias terrestres, ok? Eu acho que está todo mundo de acordo. Então, se eu tenho um formato de Terra como esse que vocês estão vendo aí, quando eu observo um corpo celeste como a Lua, né, que teoricamente ela estaria em movimento, né, girando sobre a superfície, o disco terrestre no modelo da Terra plana, quando eu observo ela na Austrália, eu observo ela na China, eu observo ela nos Estados Unidos, na África, no Brasil, eu vou ter pontos ligeiramente diferentes de vista, ou bastante diferentes de vista, por causa dessa questão da paralaxe, que é como o Rafael, né, o Dr. Rafael explicou para a gente. Né? Isso você consegue fazer bem fácil, né? Uma coisa assim que, se você, por exemplo, qualquer objeto que você olha, né, como o Dr. Rafael mostrou aqui, você olha o seu dedo, né, se você fecha um olho, você vê uma partezinha do seu dedo com o olho direito que o olho esquerdo não estava vendo, e o contrário também. Quando eu fecho o meu olho direito, vejo um pouquinho mais do lado esquerdo do meu dedo que o meu olho direito não via. Isso é a paralaxe, porque eu consigo ver informações diferentes de um mesmo objeto dependendo do ponto de vista. Ok? E é por isso que eu tenho a visão chamada estereoscópica, porque eu olho com dois olhos um mesmo objeto, meu cérebro junta duas imagens diferentes, projeta, calcula isso, eu vejo uma imagem só que eu vejo com a sensação de distância, né? A sensação de profundidade. Ok? Esse efeito ele se anula para objetos muito distantes. Por isso que quando eu olho uma cidade, né, aqui em Brasília, quando eu estou indo lá para Águas Claras, que é onde eu moro, eu olho de vários quilômetros de distância, eu vejo os prédios e para mim parece que os prédios estão todos numa mesma linha, né, um mesmo plano. Por quê? Porque a distância dos meus olhos, como o Dr. Rafael falou, é muito pequena, então eu não consigo ter essa visão estereoscópica grande o suficiente para ver essa diferença. No modelo da Terra plana, eu teria que ver dois modelos diferentes de Lua quando eu estou na Austrália e quando eu estou no Brasil. Eu vou colocar de uma forma bem simples. Se eu estou na Austrália, no mesmo instante, eu vejo um lado da Lua que não é possível ver no Brasil e vice-versa. Interessante. Vamos olhar as fotos que a gente tem aqui a respeito do eclipse da Lua. Então você vê aqui algumas fotos tiradas do eclipse da Lua em julho, no mesmo evento. Você vê que as características que estão visíveis na superfície lunar, como mostra a imagem, são as mesmas. Tem uma pequena rotação
que é altamente esperado com um modelo de Terra global. Mas vamos pegar umas fotos tiradas aqui por profissionais, né, com câmeras especiais e tal, e nós vamos olhar a Lua no momento do eclipse ou em qualquer outro momento. Por que eu falo isso? Porque eu não preciso do eclipse para medir a paralaxe. Eu tenho características da superfície lunar que são observáveis, inclusive a olho nu. E quando eu olho essas características, eu vejo que a Lua é a mesma, tanto na Austrália, quanto na União Soviética, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Gente, isso não deveria ser possível se a Terra fosse efetivamente plana, ok? A paralaxe não me deixaria olhar a mesma Lua, né, da mesma forma, se ela estivesse aqui pertinho de nós, literalmente girando sobre as nossas cabeças, ok? E como o modelo globalista, então, explica esse fenômeno de eu estar em várias posições do globo, né, tirando fotos ao mesmo tempo, e eu vejo praticamente a mesma Lua com diferenças imperceptíveis a olho nu. Bem, quando a gente olha a Lua, geralmente a gente imagina alguma coisa, né? Eu coloquei esse modelo renderizado aqui da Terra e da Lua, pertinho para a gente ter uma noção. Elas estão em escala, estão em proporção aqui, certo? Essa é a proporção da Lua em relação à Terra. E a gente imagina a Lua pertinho da gente, né? Só que, como vocês estão vendo aí no modelo, quando eu olho a Lua de maneira na escala real, a gente tem muito pouca noção, né? Nós, cidadãos comuns, temos muito pouca noção das escalas, das distâncias astronômicas, né? Por isso que o pessoal fala um número astronômico, porque é realmente astronômico. Olha a distância que a Terra está da Lua. A distância média da Terra à Lua aproximadamente é de 390, em torno de 390, 380, 400 mil quilômetros. E essa distância, ela é o equivalente a quase 32 terras, quase 32 diâmetros da Terra, ok? Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte: a Lua está muito longe da Terra, certo? Então, quando nós olhamos nessa escala, a gente vê que a Lua, né, olhando assim para essa renderização, eu propositalmente coloquei como se estivesse numa mesa e tal, para a gente ter uma noção do tamanho dessas bolinhas aí, que é a Terra e a Lua, né? E é por isso que quando a gente tira uma foto da Lua, a Lua parece tão pequenininha, por uma razão muito simples: ela é realmente pequena, né? É que o nosso cérebro, né, a nossa visão, ela é tão fantástica, é um mecanismo tão especial, que nós temos, além de ter um ângulo de visão muito mais amplo, de praticamente 180 graus, né, a gente tem essa visão de túnel, né, onde a gente fixa os nossos olhos e o nosso cérebro já processa aquelas imagens com uma resolução muito grande. Então a gente tem a impressão de que a Lua é grande, porque a gente compara com os objetos que estão no horizonte, né? Por isso que a Lua, quando está no horizonte, ela parece maior do que quando ela está no meio do céu, porque o nosso cérebro compara, né, o tamanho de uma árvorezinha, e aí a gente vê aquela Lua enorme, mas ela é muito pequena, ela ocupa um percentual muito pequeno do céu. Por quê? Porque ela está muito longe, ela de fato está muito longe, certo? E quando eu observo a Lua no modelo globalista e eu faço essa visão da paralaxe, ela encaixa perfeitamente, certo? Então, aqui nós temos uma evidência fortíssima de que a Lua está muito longe da Terra, o que não se enquadraria no modelo terraplanista. A paralaxe nos diz que a Lua está muito mais longe do que o modelo da Terra plana propõe estar.